Glória a Deus. Avancemos então. Por hoje, começamos a nova série, a importância das visitas. E alguém vai dizer assim, visitas. A importância das visitas. A importância das visitas. Quantos estão aqui já foram visitados nessa igreja? Alguém já foi à tua casa fazer uma visita ou algo assim? Quantos estão aqui? Amém. E sabem, muitas vezes quando nós queremos ver como algo deve ser, nós devemos ver como ela foi feita desde o início. E a igreja primitiva tinha isso. A Bíblia diz que ela crescia de amor e em muitas outras coisas por causa das visitas. A igreja primitiva era tão perseguida, mas não parava de crescer, porque se reunia além de publicamente, de casa em casa. Sabem, amados, se a nossa igreja for só isso aqui, ainda que sejamos aqui 1000, é pequena. Pastor, por quê? Porque se formos só o que nós estamos aqui todos a se olhar, o nosso impacto é curto. Amém? Não criaremos relacionamentos significativos, não seremos igreja, nós não somos igreja, estamos em 4 paredes, somos igreja por manifestarmos nessas 4 paredes e fora delas o que a Bíblia fala sobre a igreja. Não somos igreja por estarmos aqui, às vezes tendo um pastor que prega e celebramos a palavra, não é só isso, isso não é suficiente. Agora, tal como eu disse, foi praticada por Jesus, pela igreja primitiva, e não só, foi praticada também e é praticada por líderes civis e políticos. Por que vocês acham que às vezes, sobretudo quando vai haver eleições, os presidentes começam a visitar mais? Começam a visitar zonas rurais, começam a visitar zonas periféricas, começam a visitar lugares que talvez nunca foram. Por que vocês acham que um presidente sai de um país para ir para o outro? Não podiam falar ao telefone? Não podiam fazer uma videochamada? Por que eles fazem isso? Porque nas visitas, amados, podem acontecer coisas que não acontecem com o telefone, podem acontecer coisas que não acontecem escrevendo, podem acontecer acordos, pode sobretudo se tornar laços, relacionamentos mais significativos. Grandes líderes de grandes empresas, não são aqueles que vêm uma vez por mês e desaparecem. São aqueles que estão sempre e constantemente nos trabalhos de campo, vendo o que está a acontecer. Normalmente quando eu dou mentorias a líderes, eu digo sempre, um dos principais segredos que vocês têm para alavancar qualquer coisa nessa instituição é você descer mais vezes, visitar mais vezes, para criar laços significativos. Ainda sobre visitas, certa vez havia um homem, um grande homem. Eu não me lembro bem se foi na Inglaterra ou na Escócia, nem se o nome é exatamente esse, amém? John Wesley, ele orava, e naquele momento a rainha aquele império estava a passar por um momento de guerra. Eram muitas guerras, muitas situações, e a rainha disse, o único homem que pode mudar essa história é John Wesley, amém? E o que a rainha fez? A rainha não ligou para ele, a rainha foi visitar, alguém está comigo? A rainha foi visitar John Wesley. A Bíblia diz que a rainha chegou lá, encontrou John Wesley a orar. John Wesley disse, olha, estou nesse momento numa reunião importante, mas o que eu quero aqui trazer de novo? A importância da visita. Ela não mandou carta por quê? Ela não escreveu, não mandou ir buscar ele porque ela própria foi lá. Amados, às vezes, quando nós queremos verdadeiros impactos, nós próprios devemos nos dirigir. Esse mesmo lugar onde a rainha foi visitar, esse homem chamado John Wesley orava, deixou marcas do seu joelho no lugar em que ele orava. Por quê? Porque as casas antigamente eram feitas de madeira. Então, quanto mais aquele homem orava, amém, ali atrás estão todos a prestar atenção, né? Ali mesmo no cadastramento, glória a Deus. Quanto mais ele orava, aquele lugar marcava. E certa vez, um jovem que se tornaria grande homem, foi neste quarto onde John Wesley foi visitado pela rainha, não encontrou mais John Wesley. Oh,
Mas porque ele foi visitar, aquele lugar se tornou um museu. Amém? Porque ele foi visitar, lhe falaram aqui, era o lugar que John Wesley orava. John Wesley, por causa daquela visita da rainha, ele orava que a Inglaterra e a Escócia tinham um maior avivamento. Um avivamento que fez com que surgisse a igreja metodista. Que hoje por hoje é assim, tão metódica, mas deixem-me dizer, a igreja metodista já foi das igrejas mais fervorosas do mundo. Antes de surgir a igreja pentecostal, que foi das últimas a surgir, a igreja metodista já foi das mais fervorosas do mundo por causa desse homem. Então, esse outro jovem que eu ainda não disse o nome, quando chegou onde John Wesley orava, que já estava morto, ele chegou naquele lugar, viu aqueles sinais de oração, esse homem ajoelhou-se naquele lugar e a oração dele foi: Senhor, faça de novo. Faça de novo. Amados, passados 100 anos, esse homem é reconhecido na história como o maior evangelista do mundo. Esse homem chama-se Billy Graham. Esse homem chama-se Billy Graham. E ele, próprio Billy Graham, diz que ele sentiu que o vento do avivamento começou depois daquela oração. Mas como é que começou? Por meio de uma visita. Se ele não visitasse aquele lugar, não teria a revelação no Espírito de orar daquela maneira. Amados, ainda sobre visitas. Deus não salvou o mundo de longe. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Deus não salvou o mundo de longe. Ele não ficou a olhar para o mundo de longe e disse: não, vou salvar o mundo. Deus não disse apenas: não, eu amo o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A primeira coisa que eu quero que vocês apontem sobre visita é que visita é uma maneira certa de você demonstrar amor na prática. Visitar alguém é uma maneira de você demonstrar amor na prática. Visitar alguém é uma maneira de você demonstrar amor na prática. Deus não ficou do céu nos dizendo do céu: eu vos amo, não, não, não. Ele disse: eu vos amo. E como vos amo, eu vou me fazer entrar na barriga de alguém. Vou demorar 9 meses porque vos amo. Alguém está comigo? Vou sair da natureza divina. Vou entrar na barriga de alguém porque vos amo. Ou seja, mudou de natureza para nos visitar. Vou ficar 9 meses na barriga de alguém porque vos amo. Ou seja, aguentou 9 meses para nos visitar porque nos ama. Algumas vezes nós temos algumas dificuldades de fazer o evangelismo por visitas, por causa de táxi, da distância ou tudo mais. Jesus não aguentou só distância, aguentou mudar de natureza, aguentou ficar 9 meses na barriga de alguém porque nos ama. Não ficou só na barriga, nasceu, passou todos os perrengues que um homem, um ser vivo passa. Nasceu, cresceu, viveu, morreu na cruz porque nos ama. E para nos manifestar que a visita dele foi aqui na terra, não foi no céu. Então, às vezes nós como igreja dizemos assim: eu te amo, eu te amo. Mas você não sabe nada sobre quem está ao teu lado. Eu escrevi ontem uma publicação enquanto preparava a mensagem de hoje. Eu dizia assim: nós não somos colegas de cada domingo. Nós somos família da fé. Não somos colegas de domingo na igreja, somos família da fé. Eu sei que o mundo está estragado, você cresce com estigma, com preconceito de não, as pessoas são fofoqueiras, as pessoas gostam de comparar, mas para existir mal precisa haver bom. O diabo não existiu primeiro que Deus. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? O diabo não existiu primeiro que Deus. Dê crédito a alguém que quer talvez te visitar para orar com você. Se interessa com alguém ao ponto de não ser por algo que ele tenha trazido na mão, ao ponto de não ser por algum carro que ele tenha trazido na igreja, por alguma fama, por alguma reputação humana. Se interessa por alguém ao ponto de você amar genuinamente. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Se interessa por alguém ao ponto de você amar genuinamente?
Amar genuinamente como? Em visitas. Amar genuinamente como? Em células. Se não, amado, nós não estamos a ser igreja, estamos a ser uma cantina grande. João disse, não amemos apenas de palavras. Não amemos apenas de palavras. Meus filhinhos, 1 João 3,8. 1 João 3,8. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Que o teu amor passa de palavras, que se manifesta em obras. Que teu amor passa de palavras, mas que se manifesta em obra. Que teu amor passa de palavras, mas que se manifesta em verdade. Amém, mamães? Que se manifesta em verdade. Que não fica apenas em palavras. Não fica apenas em palavras. Onde é que está? Você talvez já viu aqui alguém nessa igreja. E passado algum tempo você nunca mais lhe viu. Foi aonde? Ah não, pastor, mas esse domingo até, não, está bem cheio, quase 400 pessoas. Come on, aqui nessa igreja já passaram mais de 1000 pessoas. Já passaram vários membros que não aparecem, vários novos provavelmente não vão aparecer mais. E tem muitas pessoas que você não sabe nada da realidade visível dele. Nada. Então você é um servo aqui. Por quê, pastor? Porque ninguém manifestou amor genuíno por essa pessoa. Porque ninguém criou um relacionamento significativo com ele. A última pessoa que foi lhe perguntar se ela vive aonde foi fofocar. Em vez da pessoa sair da igreja com referência de amor, saiu da igreja com referência de fofoca. Sabe, amado, deixa-me dizer, um dos sítios que mais está a se matar pessoas hoje por hoje. É melhor não nos controlarmos. É nas igrejas. E se nós não adotamos o hábito da igreja primitiva, Jesus Cristo não virá encontrar muitas igrejas. Se nós não adotarmos isso, Jesus Cristo não virá encontrar muitas igrejas. Então, primeiramente, visitas manifestam amor e criam relacionamentos significativos. Visitas manifestam amor. Não para você saber, para investigar a vida da irmã ou do irmão, não. Mas para saber como você pode orar por ela. Não para investigar a vida da irmã ou do irmão, mas para saber o que você pode ministrar a ela. Seja no espírito, seja no material. Às vezes nós temos algumas coisas nossas que nós deitamos. Se você for visitar alguém, você vai entender, come on, aquilo que é migalha, aí em cima é refeição, é jantar. Aquilo que aqui é roupa de ficar em casa, pode ser roupa de sair e se engomarem. Mas como é que você vai saber isso? Apenas se você visitar. Por isso é que Jesus, 90% dos milagres que ele fez foram em privado. Jesus curou a mãe de Pedro, a sogra de Pedro, na casa dele. Jesus levantou Lázaro na casa dele. Grandes coisas, levantou aquela menina na casa dele. Até pessoa que foi ressuscitado à distância, estava onde? Na casa dele. O que é que eu quero vos dizer? Amados, se nós não procurarmos os perdidos, não os encontraremos. Se nós não os visitarmos, não saberemos o que poderemos ministrar para eles. Vamos parar de ser igreja de domingo. Ministério é muito mais do que estar aqui à frente. Quem me conhece sabe que eu tenho pouco tempo. Algumas pessoas que são ignorantes dizem assim, mas ele faz o quê? Por quê? Porque são aquelas pessoas que querem ser pastores e servos porque acham que servir a Deus é só estar aqui à frente. Mas estar aqui à frente é 10% de tudo. Ministério das visitas. Ministério de visitas. Como se não bastasse, amados. Falei-vos de homem, falei-vos de presidentes. Jesus e Deus. Jesus e Deus. Jesus e Deus. Alguém está aqui? Visita tem efeitos espirituais. Visitas têm efeitos espirituais.
visitas têm efeitos espirituais. Enquanto eu preparava isso, eu dizia, uau, God, sei falar sobre isso dessa maneira, nesses moldes. Visitas têm efeitos espirituais. Quando Jesus queria libertar, quando Deus queria salvar o mundo, eu dizia, Deus não ficou no céu dizendo, bem, como é que isso vai ser? Bem, eu vou salvá-los de longe. Não. Ele veio à terra. Ele veio à terra. E eu começava a vos dizer que ele não só mudou de natureza, como ficou 9 meses num sítio. Por quê? Porque queria nos demonstrar que nos ama. Ele poderia ficar no céu. Bem, vou tratar de tudo isso, vou salvar aqui de longe, vou fazer as coisas, mas a Bíblia diz em João 3,17, você pode colocar João 3,17, João 3,17, João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, eu meti isso por alguma razão específica. Quando a Bíblia diz Deus enviou, essa palavra enviar, no grego, representa algo que sai de dentro de você. Vendo assim, parece só tipo, Deus só pegou Jesus e lhe atirou na terra. Não. O que a Bíblia quer dizer ali é que Deus Filho saiu de dentro de Deus Pai. Amém? Saiu de dentro dele. Saiu de dentro dele. Jesus não estava a brincar no céu. Deus esperou ele crescer e lhe mandou, não. Até antes de Jesus vir aqui à terra, Jesus nunca havia tido corpo. Alguém entendeu isso? Jesus também, diabo também não invejava Jesus, diabo não via Jesus, porque Jesus estava dentro de Deus. Então quando Deus enviou Jesus, ele poderia ter pegado em anjo Miguel, lhe transformava, ele enviava. Arranjava arcanjo, sei lá o que, ele transformava, ele enviava. Mas não, como ele próprio queria vir nos visitar, ele próprio se fez carne, ele próprio chegou aqui. Pastor, por quê? Porque o próprio Deus sabe que há impactos que são feitos apenas com a tua presença no local. Por isso é que alguns presidentes, quando querem mandar a sua economia para outro nível, e sabem o país que se podem conectar, não ligam. Vão lá, da mesma maneira, Deus quando queria mudar o nosso destino, não nos ligou, não nos mandou só carta, não nos visitou só de longe, Ele próprio se fez carne, veio aqui na terra, habitou entre nós, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Porque Ele sabia que depois dessa visita, alguém está aqui, alguém está aqui. Alguém está aqui? Ele sabia que depois daquela visita, nada jamais seria mesmo. Nada. Tanto é que ele visitou o mundo com um único filho. Mas saiu do mundo com vários filhos. Ele visitou o mundo na condição de unigênito, mas saiu do mundo na condição de primogênito. Ele visitou o mundo na condição de visitar um mundo perdido, mas saiu do mundo deixando dons, deixando igreja, deixando pastores, deixando evangelistas, deixando futuros profetas. Saiu do mundo deixando profetisas. Come on, a tua visita pode causar um impacto eterno. Não diga assim, pastor, é mesmo só eu ir na casa de uma pessoa. Não. Essa é a maneira como as pessoas olham. Se Jesus fez isso, se Deus fez isso, se Paulo fez isso, se até quando Deus queria libertar o povo de Israel, não libertou à distância. Pegou Moisés e disse, Moisés, você precisa voltar para Israel, porque é algo que você precisa ir causar lá. Moisés não poderia transformar aquele pau em cobra à distância. Há sinais sobrenaturais que precisam ser feitos presencialmente. E você vai mais dizer, não, só visita pessoas que olham para as coisas de maneira carnal. Não é uma orientação do pastor Júnior. É uma orientação da igreja primitiva. E se o mundo hoje não concordar, porque o mundo ficou muito moderno, não faz mal. Nós não vamos na pedalada da modernidade do mundo, vamos na pedalada da modernidade da palavra de Deus, you know? Esses são os nossos sistemas, os nossos modos operantes.
mudarmos isso, mudamos a igreja. A igreja não é empresa. Cientistas não sabem sobre essas coisas. Não. Porque se alguém me vir a falar isso e a dizer, calma, isso é um retrógrado. Moisés, Deus queria libertar o povo de Israel. Não disse não. Vou libertar à distância. Hein? Moisés, vai lá. Mar não se abriu sozinho, sem Deus ter mandado lá alguém. Alguém está comigo? Aquelas cobras, aquela cobra que era pau. Obrigado. E sabem o que eu amo? Deixa eu só fazer aqui um parênteses. É que tudo que acontece no Antigo Testamento é uma sombra do que vai acontecer no Novo. Quem era a serpente? Diabo. Quem era a serpente? Quem é que matou completamente a serpente? Quem? Então aquela vara, quando se transformou em cobra, Deus estava a mostrar aquelas serpentes todas, aqueles todos os espíritos malignos que operavam no Egito, que maior era aquele que estava com Israel, aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Paulo, certa vez, quando falava em ir visitar os irmãos que se estavam a rebelar no povo de Coríntios, ele disse, eu vou convosco em poder, porque o evangelho não consiste apenas em palavras. Ou seja, sabe o que Paulo estava a dizer? Quando eu for ali com vocês, vão ver. Sabe, amados, algumas coisas no reino do Espírito, nós precisamos chegar. Alguém está comigo? E fazer ver como Jesus fez ver os demônios de Gadareno. Visita é importante. Visita é importante. Vocês já sentiram aquilo de chegarem numa casa e perceberem uma energia estranha? Vocês chegaram e perceberam, não, está aqui um clima pesado. Se você nunca fosse lá, aquele clima nunca ia sair de lá. E você depois, ao sair, depois da visita, a pessoa está rindo. E uma das coisas que nós ensinamos aqui, não sair de casa sem deixar um sorriso no rosto da pessoa que você foi visitar. Entendam a importância e a urgência do ministério de visita. Por quê? Porque aqui, amados, aqui nós não temos acesso a cada um de vocês. Aqui nós temos uma unção coletiva operando. Por mais vantagens que tem limitações, porque há coisas sobre vocês que nós não sabemos. Há coisas sobre você que o irmão que está ao teu lado não sabe. Mas, amado, depois das coisas ficarem claras, Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas não nos pertencem, mas as descobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, depois de nós sabermos, we can change this. Nós podemos mudar isso. Nós precisamos saber. Pastor não faz isso sozinho, por quê? Ministério não é do pastor. Ministério não é do pastor. Ministério não é do pastor. O que dizer de Jesus com a sogra de Pedro? Se ele não fosse naquela casa, como seria? Curou a sogra de Pedro onde? Na casa de Pedro. Curou na casa de Pedro. E deixem-me dizer mais algo, amado. Se há uma coisa que o diabo mais tenta destruir, é isso, o ministério das visitas. E isso marca um pouco a diferença entre as igrejas conservadoras e as igrejas neo-pentecostais e não conservadoras. Porque se você for as igrejas conservadoras, tem sempre um grupo de mamães que ainda vão visitando, ainda vão dar Santa Ceia nos doentes. E alguém não me pergunta, mas essas igrejas não evangelizam, crescem como? É um dos ministérios que o diabo mais luta para destruir. Por quê? Porque ele sabe o efeito da presença de filhos de Deus. Diga comigo, o efeito da presença de filhos de Deus. Sabe? Ele sabe. Ele sabe. Veja, quando Jesus Cristo decidiu no seu coração passar para o outro lado, onde estava aquele demônio gadareno, o que aconteceu antes? Vocês lerem, nós já estudamos sobre isso quando falávamos sobre opressões satânicas.
Se vocês lerem, vocês vão perceber, Lucas 8, 27, vocês leem nos capítulos anteriores, vocês vão perceber que foi a ocasião em que uma tempestade se levantou e bateu no barco de Jesus, e os discípulos dele ficaram com medo. Amém? E ao estudar, você consegue perceber, nos estudos dos originais, que aquela tempestade que se levantou não foi algo normal. Não foi algo normal, foi um epitimão. E epitimão quer dizer algo levantado propositadamente. E por isso é que Jesus Cristo não repreendeu o mar. Ele repreendeu o vento e acalmou o mar. Porque ele sabia que aquilo não era normal. Ele acabava de decidir passar para outro lado. Biblicamente falando, os escritores da Bíblia não podem perceber nem entender que ao falar aquilo, foi logo um aviso espiritual. E não foi por acaso que saindo daquele lugar, logo que aterrou na outra terra, o demônio que tinha uma legião, não era só um, amém? A legião de demônio que estava no homem gadareno chegou até ele. E logo que o homem chegou, disse: por que estás a me atormentar? A Bíblia depois a seguir diz: porque Jesus lhe repreendeu. Mas a Bíblia não relata de nenhuma maneira que Jesus lhe repreendeu. A Bíblia só fala já do endemoniado dizer: por que estás a me atormentar? E mais tarde a Bíblia diz: porque Jesus havia lhe repreendido. O que eu quero dizer-vos? Veja comigo. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, ou seja, logo que chegou no lugar da visita. Um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo que não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Avança. Quando ele viu Jesus, gritou, prostou-se diante dele, exclamou em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Ou seja, até aqui ninguém estava entendendo nada. Agora vê o que Lucas depois transcreve. Avança. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Mas veja, Jesus em nenhum momento falou. Vocês estão a entender? Ele logo que chegou, o homem veio logo se manifestar. Lucas não relatou isso do momento. No momento ele não viu Jesus a repreender o espírito a sair do homem. Não viu isso. Pastor, onde é que isso estava acontecendo? No reino do Espírito. No reino do Espírito. Pois já havia muito tempo que se apoderara dele. Prendiam-no com algumas algemas e correntes, mas ele quebrava as correntes. Era impelido pelo demônio para lugares desertos. Logo que Jesus chegou naquele lugar, logo que chegou no lugar, demônios se apresentaram. Logo que chegou no lugar, demônios se apresentaram. E por causa de ter decidido ir naquele lugar, aqueles demônios saíram daquele homem e foram para os porcos. Por isso é que alguns de nossos amados hoje também não comem porco, mas whatever, amém? Foram para os porcos. Mas o que eu quero vos mostrar, amados? Vossa presença, nossa presença é uma energia. Nossa presença é uma energia. A Bíblia diz: todo lugar que puderdes a planta dos vossos pés, todo lugar que puserdes a planta dos vossos pés, possuireis. Não quer dizer que o lugar vai ser teu, para você levar, está em teu nome, podes vender, não. Mas quer dizer que você tem autoridade. Quer dizer que você tem autoridade espiritual. Quer dizer que você tem domínio espiritual. Não deixe de visitar, amados. Há coisas e autoridades que você pode exercer no meio de uma visita. Eu me lembro, Lia, foi há quanto tempo? 2 anos? 2 anos, 3 anos. Não, 3 não passa. 2 não passa. Nós fomos visitar o irmão que por acaso agora é aqui da igreja. Chegamos na casa do irmão. Fizemos os protocolos todos, conversamos com como o irmão está e tudo mais. E o irmão acabava de sofrer um acidente. E no momento da oração, eu perguntei ao irmão, você deseja que oremos sobre quê? O irmão foi claro. Eu só estou mesmo com essa situação da minha perna. Nós naquele momento oramos e diga-se, nem fui eu que orei. Eu disse: Lia, ora. Foi na antena. Lia, ora. A Lia orou. Passado uma semana ao menos, o irmão, todo alegre, sem canadiana,
pastor, aquela irmã ali tem poder. Pastor, aquela irmã ali tem poder. Eu disse, como assim, pastor, tem poder? Tem poder, pastor. Como assim, pastor? Cuida bem dela, tem poder, pastor. Para já, pastor, quando vocês saíram da minha casa, eu senti minha casa leve. E depois daquilo, pastor, eu esqueci que estava já. Eu dei por mim. Durante umas horas já não tinha canadiana. Quando eu estava aí buscar canadiana, eu percebi que eu estava andando normalmente. Eu disse, campeão, foste curado. Amado, aquele irmão já tinha vindo na igreja. O que não aconteceu? Aquele irmão já tinha lhe visto. Por que não aconteceu? Há uma graça diferente em pregações públicas e em pregações de casa em casa. De casa em casa. Há uma graça diferente. Talvez naquele lugar ele não tinha vergonha, não estava ninguém a lhe olhar. Talvez naquele lugar ele não tinha ninguém para se comparar. Era só ele, o amado, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Será assim com você, meu amado, em nome de Jesus. Eu quero declarar que por meio das tuas visitas, destinos serão mudados. Por meio das tuas visitas, pessoas serão libertadas, pessoas serão curadas. Por meio da tua visita, demônios serão expulsos de lugar onde fizeram acomodação há milhares de anos. Come on. O Ministério Conheça-se visitou o Rocha. E o Rocha nunca mais será o mesmo. Come on. O Rocha nunca mais será o mesmo. O Rocha nunca mais será o mesmo. Eu não disse Júnior Destino. Eu disse visão do Ministério Conheças. Visitou o Rocha. Euclides era um homem que andava só assim. Agora é um líder de células. Visitou o Rocha. Giovanni estava quase a ficar maluco. Agora é líder do som. Visitou o Rocha. Semela era um mini bêbado. Agora é bêbado pelo som e por vídeos e por servir ao Senhor. Visitou o Rocha. Havia umas mulheres que não faziam nada. Agora se chamam Coral Vozes Gloriosas. Não desperdice o ministério de visitas. Ai. E enquanto visitamos, há outras pessoas sendo energizadas para fazer muito mais do que pensaram, muito mais do que imaginaram. Amado, esse púlpito aqui é pequeno para todos nós. Esse altar é pequeno para todos nós. Mas, come on, em cada esquina do Rocha há um altar reservado para você. Cada casa é um altar reservado para você pregar o Evangelho, manifestar os dons do Espírito Santo. Ai. Diga comigo, um mundo que nos aguarde. Um mundo que nos aguarde. Ai. Por isso, amados, você vê. E sobretudo pessoas já foram visitadas, conseguem confirmar isso. Uma visita que era normal, tranquilo. De repente, uma nuvem de glória toma conta daquele. Era para ser algo natural. De repente, o profético se manifesta. Fui visitar alguém com a pastora. Chegamos no lugar, eu falava, estava eu, a pastora e a líder Chala. E no momento da visita, os irmãos davam voz uns aos outros. E nós percebemos que o profético da pastora estava a vir à tona. A pastora começou a falar coisas da irmã que a irmã nunca tinha falado com ninguém. A irmã estava a orar, estava a pedir a nós que nós orássemos por causa de alguma situação da família dela. Mas só que a irmã não tinha falado que ela tinha passado em casas escuras. Naquele mesmo momento a pastora lhe disse, irmã, você tem que orar para Deus te libertar daquela situação. A irmã ficou assim, Eu disse, Tchala, não fala mais, deixa a pastora falar. A pastora começou a falar, falou daquilo, falou de outras coisas mais. Eu olhei para ela, amor, tens que visitar mais vezes. Porque há graça que pode não se manifestar enquanto você está aqui sentado. Mas quando você começar a visitar, você vai ver o impacto que você terá. Porque a unção, amados, escrevam bem o que eu vos vou dizer. A unção não é para a fama. A unção não é para posicionamento social. A unção não é para ser respeitado pelos homens. A unção é para o serviço. A unção é para o serviço. Unção não é para o teu trabalho. Unção é para o serviço no Senhor. Por isso é quando você deixa de servir ao Senhor, a unção parece que desapareceu, mas não desapareceu. Só se abafou. A unção não desapareceu de Sansão. Ele só deixou de servir ao Senhor. Não desapareceu de Davi, só deixou de servir ao Senhor.
E quanto mais você serve ao Senhor, você vai ver ela se manifestar de uma maneira terrível, terrível. Vai ser o teu modus operandi. Lembra-se, a unção é para o serviço. Não é o pastor que tem graça aqui para certas coisas. Eu estou a vos dizer, está vendo aqui no vosso meio, tem pessoas que têm dons de curar. Aqui no vosso meio, tem pessoas que têm habilidade extraordinária de discernir espíritos. Aqui no vosso meio, tem pessoas que profetizam mais que o pastor. Aqui no vosso meio, tem pessoas que evangelizam mais do que o pastor. Aqui no vosso meio, tem pessoas que têm capacidade de oração em língua. Alguns mais do que o pastor. Pastor, não se manifesta porque você está à espera do teu dia de pregar. Pastor, não se manifesta por quê? Porque você está à espera de manifestar isso no dia em que você vai subir aqui. Não se manifesta por quê? Porque você está à espera de manifestar isso para os homens. Não. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, além de todos os homens estavam lá anjos. Quando Jesus libertou aquele homem do Gadareno, além de todos os homens estavam lá anjos. Quando ele ressuscitou aquela mulher que pediu para todos saírem, ele não ficou sozinho. Além de estarem só eles dois, estavam lá anjos. O que eu quero te dizer? O teu ministério é primeiramente para Deus e para anjos, e só depois para homens. Don't worry, não se preocupa se quem está a ver. Faz só a tua obra e você vai ver a tua unção. E quando o efeito da unção é liberado, é impossível parar o efeito da notícia. Não se preocupe em coisas que homens podem ver. Ministério é 90% na beca. Não espera um momento certo para você começar a fazer algo visto por toda a gente. Não. Começa a fazer sobretudo aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém vê. Sobretudo aquilo que ninguém vê. Por último, visitas é um meio. Alguém está sendo abençoado aqui? É um meio de comunicar dom. Visita é um meio de comunicar dom. Eu disse na semana passada que dons são presentes espirituais que nós não merecemos. Às vezes nós pensamos que dom é sua habilidade de fazer certa coisa, mas dom é um presente, dom é uma oferta espiritual que nós não merecemos. Amém? E visita é um meio de nós comunicarmos dom, de nós darmos presente. E reparem no que eu vos estou a dizer. Presentes espirituais. Uma cura é um presente espiritual. Alguém está comigo? Alegria no espírito é um presente espiritual. Devolver a autoestima de alguém é um presente espiritual. Alguém está comigo? Comunicar graça é um presente espiritual. E visita é um meio de fazer isso. Pastor, como é que nós vimos isso biblicamente? Qual é o respaldo que nós temos sobre isso? Biblicamente, da Bíblia, qual é o respaldo que nós temos? Vá comigo muito rapidamente para Romanos 1:11. Romanos 1:11. Alguém está sendo abençoado neste lugar? Romanos 1:11 diz assim: porque desejo muito ver-vos. Paulo, o homem da palavra, sabia a importância das visitas. Na verdade, amado, todas as cartas foram escritas porque Paulo desejava visitar alguém e não conseguiu. O que nós hoje temos como livros da igreja, são tentativas de Paulo de visitar alguém. A carta aos Romanos não era para nós, se tornou para nós. Aos Colossenses não era para nós, se tornou para nós. De Timóteo não era para nós. Paulo queria visitar Timóteo para lhe falar aquelas coisas todas. Por não ter conseguido, mandou a carta. Aqui entra uma outra história que se chama acompanhamento. Mas pronto, isso vamos falar num outro dia. Veja, Paulo, porque desejo muito ver-vos. Ele não disse, desejo muito orar por vocês. Desejo muito ver-vos. Algumas pessoas, quando eu ligo e digo, posso chegar na tua casa? Posso vir à tua casa? Ei, pastor, na minha casa. E algumas ainda não aceitam visitas porque acham que nós vamos visitar para ver condições da tua casa. Não, desejo ver-vos para comunicar alguma coisa. Desejo ver-vos para na igreja comunicamos no geral. Em casa podemos comunicar algo específico. Em casa podemos comunicar algo direcionado. Por isso é que as mamás sabem bem desse segredo, que quando recebem um profeta, um homem de Deus, não deixam sair sem dar nenhuma oferta, alguma coisa, porque elas sabem.
Nós não vimos nada entrar, mas entrou muito mais do que pôde sair. Aquela mulher que encontrou-se com o profeta, não viu ainda no momento nada entrar, mas deixou toda a farinha aí, mas deixou todo o azeite ir. A Bíblia diz que nunca mais faltou farinha nem azeite, e ainda por cima, o filho dela foi ressuscitado. Há dons, a graça sendo comunicada no meio de uma visita. Não deixe que tuas visitas sejam encaradas como algo social, natural. Ainda que você tenha um grau de afinidade com o irmão, mas naquele momento, se você é profeta, be the prophet, seja profeta. Se você é pastor, seja pastor. Se você é irmão, seja pastor. Se você é cunhado, seja pastor. Sabe por que algumas vezes não tem efeito? Por causa da familiaridade. Nós nos olhamos todos assim e dizemos, esse é o fulano, aquele é o fulano. Então chegamos e nos damos os quatro e tudo mais. Mas a liberação que nós fomos ali fazer, não fazemos, não liberamos. Aquela tua visita era para curar. Você não curou, você só emocionou. Era isso. Paulo diz, porque desejo muito, desejo muito ver-vos. Paulo estava dizendo, desejo muito perceber-vos. Desejo muito entender-vos. Pastor, por quê? Porque essa palavra ver no grego quer dizer oral. E oral quer dizer discernir. Então Paulo estava dizendo, eu desejo saber como é que vocês estão. Desejo saber como é que vocês estão. Mais do que o evangelho que eu prego, quero saber como está na vossa casa. Mais do que o evangelho que eu prego, quero saber como está a tua relação. Mais do que o evangelho que eu prego, quero saber como está o seu sustento, amados. E isso é que é ser igreja. Não é se encontrar nos domingos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Desejo ver para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que vocês se encham de poder. Essa palavra fortalecidos quer dizer em dunamão. Em dunamão quer dizer encher de poder. Por isso é que você vê que depois de você visitar alguém, essa pessoa se torna capaz, começa a fazer coisas que você nunca esperou que essa pessoa fosse fazer. A assiduidade já nem se fala. Ela agora também quer fazer com outras pessoas aquilo que você fez com ela. Desejo ver-vos para comunicar, compartilhar convosco. Porque Paulo disse, em outras versões está a comunicar, em outras está a compartilhar. Porque Paulo sabia que carregava algo dentro dele. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Paulo sabia que carregava algo dentro dele. E ele estava a dizer, olha, me deixa, está vendo quando alguém está numa luta? Melhor exemplo, um amigo teu está a lutar. Você sabe que a pessoa que está a bater teu amigo, você lhe massacra. Alguém está comigo? Mas você só pode entrar depois do teu amigo sair. Quando já viram o que está para entrar, fica já bem pronto já. Paulo está a dizer, eu não sei qual é o demônio que está a te massacrar. Ai. Mas me deixa só ver. Porque dentro de mim há algo que Pedro e João tinham à porta da Formosa. Dentro de mim há algo que Pedro e João tinham à porta da Formosa. Paulo não era rico, não era dinheiro que ele ia levar. Paulo não era homem de carros, não era carro que ele ia levar. Paulo estava a levar um dom espiritual. Que dom espiritual? Dependendo da necessidade que ele iria encontrar. Aquele homem à porta da Formosa que pedia esmola, ele perguntou aos homens, vocês podem me dar alguma coisa? Pedro disse, não tenho ouro e prata. Quer dizer que o dom espiritual é mais que ouro e prata. Quer dizer que não é só sobre dinheiro. Dinheiro, você pode dar alguém, vai comer, vai ter fome, amanhã vai passar. Mas dom espiritual, não. Quer dizer que não é só sobre coisas materiais. Onde é que se comunicava isso? Em visitas. Paulo disse, desejo ver-vos para vos comunicar algo no vosso espírito. Desejo ver-vos para vos comunicar uma cura. Desejo ver-vos para vos fortalecer perante essa situação que vocês estão a ultrapassar. Foi daí, amados, algumas pessoas que ele não viu. Ele disse, em todas essas coisas, saibam disso, somos mais que vencedores. Foi dali, amados, alguma pessoa que ele não viu, que estava sofrendo de condenação. Ele disse, agora, nenhuma condenação
há para os que estão em Cristo Jesus. Foi daí algumas pessoas que ele não chegou a ver, que tinham medo das coisas, que viviam pelo que sentiam e pelo que viam. Ele disse: não vivemos por vista, nem pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Foi dali que ele viu algumas pessoas que tinham medo do futuro. Ele disse que somos abençoados com toda sorte de bênção, mas ainda assim Paulo não queria só dizer, Paulo queria manifestar, porque também uma vez ele disse que o evangelho não consiste em palavra, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então não é um desejo de nós vermos como é que é a tua casa, se tem plasma. Quantas polegadas? Come on, nós temos polegadas no nosso espírito. Não é ver o que é que você tem, não. Nós temos algo no nosso espírito para comunicar a você. Ministério das visitas, nunca mais despreze. Nunca mais despreza. Só agora, aqui nessa manhã, há uma visita. E estamos a se comunicar algo. Alguém está comigo? Estamos a se comunicar algo. Ninguém mais está aqui como entrou. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Ninguém mais está aqui como entrou. Ainda eu próprio que só estou a falar. Já não estou igual. Algo foi comunicado a mim. Algo foi comunicado a mim. Amado, ouça, o poder está nas palavras. O poder está na energia da palavra. O poder está na energia da palavra. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de dividir alma, espírito e medulas. Alguém está comigo? Isso quer dizer, amado, que na tua visita, a tua espada é aquela de Efésios, amém? A palavra de Deus. É com essa espada que você vai fazer coisas espirituais que estavam presas já há algum tempo. É com essa espada que você vai levantar pessoas. Visita. 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 Talita Cume. Aconteceu numa visita. Aconteceu numa visita. E olhem para o mundo. Olhem para o mundo. Olhem para o mundo. O mundo precisa de pessoas que determinem nos seus corações usar a graça que está dentro delas, não apenas no altar da igreja, seja aqui igreja, mas nos altares das ruas, dos valados, das casas, dos quartos, chegarem mortos e dizer: levanta-te e anda. Pastor, com que poder? Com o mesmo poder que Jesus operou, com o mesmo poder que Paulo operou, com o mesmo poder que apóstolos operaram. Esse mesmo poder está disponível para cada um de nós. Para cada um de nós. Não sei qual é o altar em que você vai ministrar esse poder, mas eu quero te garantir que no meio de uma visita podem acontecer coisas que nem você próprio algum dia imaginou. Deus abençoe a sua palavra. Deus abençoe a sua palavra. Se você foi abençoado, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus.